Povo abençoado do Brasil, preste atenção, por favor, que nós estamos falando em anistia, mas você precisa entender por que essas pessoas estão presas. Eu vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso. Então vamos às provas. Quando você faz uma acusação desse nível, você não pode usar bravata. Você tem que provar. Onde é que começa a história de crimes de Alexandre de Moraes? Há quase 6 anos atrás, ele passou a presidir o inquérito de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, que é obrigado. A partir desse inquérito, Alexandre de Moraes, ele estabelece o crime de opinião. Como no Estado democrático de direito, você tem crime de opinião? Ele rasga o artigo 5º, inciso 4º, a liberdade de expressão, e ele estabelece a censura. Artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que a censura é vedada. A partir daí, ele cerceia redes sociais de brasileiros, de políticos, prende gente por opinião e tem gente exilada no exterior por causa de opinião. E aí você vai para uma sequência de crimes desse ditador. A coisa é mais grave do que a gente está falando aqui ou pensando. Para vocês terem uma ideia, agora o Ministério Público da Espanha, Alexandre de Moraes, pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, crime de opinião. O Ministério Público da Espanha dá uma lambada em Alexandre de Moraes. O que para você é crime, aqui na Europa é liberdade de expressão. Se a gente continuar, Alexandre de Moraes, todo brasileiro, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? O direito de você recorrer às instâncias. Lula e sua quadrilha foram condenados em todas as instâncias, com amplo direito de defesa. Ele rasga o artigo 102, que diz quem tem foro no Supremo. Essas pessoas foram cerceadas do devido processo legal. A coisa é muito séria, minha gente. Essas pessoas não tiveram direito a recorrer nada. Sabe qual é o crime? Golpe de Estado e ação violenta contra o Estado democrático de direito. Isso é uma piada. Isso é uma safadeza. E se você continuar, você vai ver que Alexandre de Moraes rasga várias leis. Vou citar uma. 12.850/2013, artigo 4º. A delação premiada
tem que ser espontânea. O Brasil viu o que Alexandre de Moraes fez com o Coronel Cid. Olha, já tem uma ordem de prisão contra você. Se você não atender o que a gente está falando, a tua família, tua mulher e tua filha, nós vamos continuar o processo. Isso também é abuso de autoridade. Para vocês entenderem, você quer ver uma outra? O Código de Processo Penal, o artigo 254 diz sobre suspeição de juiz. Alexandre de Moraes declarou que ele é vítima, que havia um complô para matá-lo. Ele não pode presidir esse inquérito porque ele é vítima. Eu podia continuar mostrando para vocês as leis que ele rasgou. Presidente Bolsonaro, ele rasga leis de tratados internacionais do Brasil. A Convenção da ONU contra a Tortura. Não se pode aceitar ameaça de ninguém em processo judicial. O Pacto Internacional de Direito Político, artigo 14º, livre a sua defesa e você não pode auto-se incriminar. Agora eu vou para uma segunda parte, para encerrar minha palavra, e eu vou provar para vocês que não houve nenhuma tentativa de golpe. Pura perseguição política a Bolsonaro e à direita. Então vamos às provas. E eu vou encerrar minha palavra. Prova número 1. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, Lula no poder, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, enviou mais de 30 alertas ao governo, dizendo que poderiam haver manifestações violentas. Nenhum alerta fala em golpe. E qual é a prova? Que a polícia militar, que toma conta de manifestações, estava lá. Se houvesse tentativa de golpe, Lula assinava uma GLO, garantia da lei e da ordem, e botava as Forças Armadas em Brasília. Prova número 2, que não houve golpe. O general, diretor do GSI, o Gabinete de Segurança de Lula. Gente, isso é uma piada. O Palácio de Portas Abertas recebendo pseudos golpistas e ele dando água. Que golpe é esse, minha gente? Terceira prova. Como disse o deputado Pazuello para mim, não existe golpe contra prédios. É dano ao patrimônio público. Golpe é para quem está no poder. Lula estava livre e solto em Araraquara. Ninguém tentou nada contra ele. Terceira prova que não teve golpe. Qual a arma que foi apreendida? Essas mulheres e homens que foram presos não tinham nem pedra na mão. Golpe sem armas não existe. Quarta prova. Ah, meu irmão, eu não vou levar nada para casa, vou deixar tudo aqui.
Quarta prova, senhor Flávio Dino. Cadê as imagens das câmeras de Brasília? Ou ele apagou ou escondeu. Prova número 5. Como é que Jair Messias Bolsonaro é colocado no inquérito de golpe e ele estava nos Estados Unidos? Pato Donald, Mickey, Tio Patinhas. Bolsonaro estava na América. Eu pergunto à Polícia Federal e Alexandre de Moraes, cadê as conexões? Onde estão as provas que Bolsonaro estava comandando da América essas pessoas? Sexta prova, e essa aqui é interessante, de que não houve golpe. Preste atenção. O ex-comandante do Exército, Freires Gomes, 8 horas de depoimento na Polícia Federal. Olha o que ele fala. O presidente Bolsonaro apresentou hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição, hipótese de estado de sítio e de defesa, do 136 ao 109, com detalhe, para estabelecer estado de defesa e de sítio só com a aprovação do Congresso. Que golpe é esse com a Constituição? Quem inventou a farsa diminuta de golpe foi uma jornalista inescrupulosa de O Globo. Então vai aqui meu desafio. Alexandre de Moraes, Polícia Federal, mostra a minuta de golpe e vamos deixar de conversa fiada. Última prova para eu encerrar. Eu estou mostrando provas de que não houve golpe. Quebra-quebra em Brasília, a esquerda fez pior, e várias vezes. Última prova, a delação do coronel Cid. A delação do coronel Cid é cheia de narrativas. É que fulano disse, Beltrano disse aquilo, Beltrano disse para ciclano. Não tem prova de nada. Ele mudou a delação várias vezes. E nós assistimos um vídeo que eu acabei de citar, de Alexandre de Moraes, pressionando ele. Agora, eu vou dar uma resposta a Alexandre de Moraes sobre a delação de Cid, citando o eminente ministro, decano do STF, Gilmar Mendes. Olha o que Gilmar Mendes cita no plenário do STF. Essa maneira de delação, onde a pessoa só é solta depois que fala o que eles querem. Você sabe o que Gilmar Mendes disse? Que é tortura, coisa de pervertido. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes diz que esse tipo de delação é tortura e coisa de pervertido. Dados que você talvez não saiba. A primeira turma do STF, que vai dizer se admite ou não a acusação, escuta o lance. Zanini, advogado de Lula. Flávio Dino,
comunista e chamou Bolsonaro de demônio. E Alexandre de Moraes. São 5. Já está 3-2. Agora escuta, gente, a covardia. O julgamento de Bolsonaro já está feito. Qual é a prova? Escute. O processo tem mais de 80 mil páginas. Os advogados têm 15 dias. E a primeira turma vai ter 10 dias. Que julgamento isento é esse? Eu vou encerrar dizendo: senhores ministros do STF, os senhores estão respaldando um fora da lei e um ditador. Estão jogando na lata do lixo a Suprema Corte. O STF tem sido o Supremo Tribunal da Injustiça e o Supremo Tribunal da politicagem barata. Senhores deputados e senadores, anistia já! E eu termino. Por tudo isso que eu falei, eu provo que essas pessoas estão presas injustamente. Mas eu vou fechar dizendo uma coisa aqui. Pastor, o senhor é radical, hein? Não. Eu vou deixar uma janela. Eu quero apelar aos ministros do STF, aos senadores e deputados. O Brasil é uma nação pacífica. Isso não serve para lado nenhum. Aonde vamos parar se Bolsonaro for preso? Você sabe o que é que pode acontecer? 2 coisas. Nada ou tudo. Lulu! 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 A coisa é mais perigosa, senhores, do que nós pensamos. Senhores ministros, ponham juízo. Vamos buscar. Isso aí não é a solução que você acabou de gritar. Desculpa. Isso aí não é a solução. Vamos buscar um caminho de paz e de conciliação. Porque isso não vai ser bom para lado nenhum. E pra zerar, brava gente brasileira, longe vá, temos servir. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe essas pessoas presas ilegalmente. Deus abençoe Jair Messias